Cala a boca, eu que pago teu salário. A frase ecoou pela sala como uma gargalhada coletiva. Alguns alunos riram alto, outros se entreolharam em choque, mas ninguém teve coragem de interromper. A professora ficou parada por alguns segundos, segurando o apagador com a mão trêmula, tentando entender como uma criança tinha coragem de dizer aquilo com tanta naturalidade. Não era só desrespeito. Era algo muito maior, muito mais profundo. Jaqueline sempre soube onde estava pisando. Dar aula em um dos colégios mais caros de São Paulo significava lidar com filhos de empresários, políticos e milionários. Crianças que cresceram ouvindo que dinheiro compra tudo, inclusive pessoas. Mesmo assim, ela jamais imaginou ouvir aquela frase vinda de um aluno na frente da sala inteira, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Por alguns segundos, o silêncio tomou conta do ambiente. O tipo de silêncio pesado, constrangedor, que dói mais do que grito. Jaqueline sentiu o rosto queimar, não de vergonha, mas de indignação. Ela pensou na mãe doente, na filha ainda muito jovem, nas horas em ônibus lotado, no amor que sempre teve pela profissão. Aquela frase atravessou tudo isso como uma faca. Antes de continuarmos a história, deixe sua opinião nos comentários. O que você faria no lugar da professora? Opção 1. Encaminharia o menino e toda a sala que riu para a diretoria. Opção 2. Entraria na brincadeira para sair por cima. Ou opção 3. Fingiria que não ouviu nada para não se incomodar. Deixe sua resposta. A atitude de Jaqueline foi extremamente surpreendente. E aquele bando de alunos mimados não estavam prontos para aquilo. Jaqueline não caiu naquela sala por acaso. Desde pequena, cresceu ouvindo histórias da mãe e das avós sobre como a educação podia transformar destinos. A casa simples sempre teve livros espalhados, cadernos usados até o fim e conversas longas sobre alunos difíceis que, um dia, mudavam de vida. Para ela, ser professora nunca foi plano B. Era vocação, era orgulho, era identidade. Na adolescência, ouviu muitas vezes que estava escolhendo um caminho ingrato. A própria mãe alertava sobre salários baixos, falta de reconhecimento e desgaste emocional. Mesmo assim, Jaqueline insistiu. Dizia que não precisava ser rica em dinheiro, que a verdadeira riqueza era ver alguém aprender algo novo por sua causa. Essa certeza a acompanhou por toda a juventude. Ela começou dando aula onde poucos queriam ir. Escolas da periferia, salas cheias, recursos escassos, alunos com fome e histórias duras. Muitas vezes comprava material do próprio bolso, levava lanche escondido, escutava desabafos que iam muito além da matéria. Não era fácil, mas ela sentia que estava exatamente onde deveria estar. O salário mal cobria as contas, mas Jaqueline nunca reclamou. Para ela, cada aluno que aprendia a ler melhor, a fazer contas, a sonhar um pouco mais alto, já pagava o esforço. Só que a vida resolveu apertar justamente quando ela menos esperava. A mãe adoeceu. De repente, além de professora, Jaqueline virou cuidadora. Remédios caros, consultas, exames e uma filha pequena que dependia dela para tudo. Pela primeira vez, ela se viu obrigada a pensar em dinheiro não como ambição, mas como sobrevivência. Foi nesse momento que surgiu a oportunidade no colégio de elite e a dúvida que mudaria seu caminho. Responda aqui nos comentários. De qual cidade ou país você está assistindo esse vídeo? Eu sempre leio tudo e é incrível saber até onde nossas histórias chegam. Quando recebeu a ligação do colégio de elite, Jaqueline ficou em silêncio por alguns segundos. O nome da escola era conhecido em toda a cidade, sinônimo de status, mensalidades altíssimas e famílias influentes. Ela sentiu um frio no estômago. Nunca se imaginou naquele ambiente, cercada por alunos que tinham tudo o que ela nunca teve. O salário oferecido era muito acima do que já tinha ganhado, mas o que realmente pesou foi a bolsa integral para a filha.
educação de qualidade, alimentação, atividades no contraturno. Pela primeira vez, Jaqueline poderia trabalhar sem se preocupar com quem ficaria com a menina, já que a mãe, agora doente, não tinha mais forças para ajudar. Mesmo assim, o medo falou alto. Ela se perguntava se seria respeitada, se não seria vista como alguém que não pertencia àquele lugar. Pensava nos comentários velados, nos olhares atravessados, nos pais que achariam que ela não tinha perfil. Ainda assim, respirou fundo e aceitou, não por ambição, mas por necessidade. Nos primeiros dias, tentou se adaptar. Os corredores eram silenciosos, as salas impecáveis, os alunos chegavam de carro importado. Ela se sentia deslocada até na sala dos professores, onde as conversas giravam em torno de viagens internacionais e restaurantes caros. Ninguém era abertamente hostil, mas o gelo era evidente. Jaqueline decidiu focar no que sabia fazer: dar aula. Preparava conteúdos com carinho, corrigia tudo com atenção, chamava os alunos pelo nome. Alguns respondiam bem, outros a olhavam como quem olha alguém inferior. Ela engolia o desconforto, repetindo para si mesma que estava ali pela filha. 3 meses se passaram assim. Pequenos constrangimentos, risadas abafadas, comentários atravessados, nada explícito. Até aquele dia específico em que uma frase atravessaria a sala como um tapa e faria Jaqueline questionar se o preço que estava pagando era alto demais. Naquela manhã, Jaqueline acordou mais cedo que o normal. A mãe tinha passado a noite com dores e ela saiu de casa com o coração apertado, deixando o remédio separado e a filha ainda dormindo. No caminho até a escola, pensou em como tudo aquilo era temporário, repetindo para si mesma que precisava aguentar firme. Ao entrar na sala, percebeu um clima diferente. Risadinhas, cochichos, celulares escondidos embaixo das mesas. Ela pediu silêncio com calma, como sempre fazia, e começou a explicação. Foi então que um comentário atravessou o ar, alto o suficiente para todos ouvirem. Um aluno, recostado na cadeira, soltou a frase que arrancou gargalhadas da turma inteira. Aquela frase: "Cala a boca que eu que pago teu salário." Por alguns segundos, Jaqueline ficou imóvel. Não era só a falta de respeito, era a certeza de que aquilo vinha de um lugar muito maior. A sensação de superioridade, o dinheiro usado como arma. Ela sentiu o rosto queimar, mas não de raiva apenas. Um filme passou na cabeça: a mãe doente, a filha estudando ali graças àquele emprego, os anos de luta para chegar até aquele quadro negro. Ela olhou para a turma. Alguns riam sem pensar, outros desviavam o olhar constrangidos. Nenhum adulto apareceria para defendê-la. Naquele momento, ficou claro que qualquer reação impulsiva poderia custar tudo o que havia conquistado. Expulsar o aluno, encaminhar para a diretoria, engolir seco e seguir a aula como se nada tivesse acontecido. Jaqueline respirou fundo. O silêncio que tomou a sala era pesado, desconfortável. O aluno cruzou os braços, confiante, como quem tinha certeza de que nada aconteceria. E foi exatamente ali que ela percebeu. Aquela não era só uma aula comum. Era um teste de caráter para ela e para todos ali. Com a caneta na mão, ela se virou lentamente para o quadro. Não para gritar, não para punir de imediato, mas para fazer algo que nenhum daqueles alunos esperava. Algo que mudaria a dinâmica daquela sala para sempre. Sem elevar a voz, Jaqueline começou a escrever no quadro. Os alunos, ainda rindo baixo, foram ficando curiosos. Ela não se virou de imediato. Apenas disse com calma firme que aquele comentário merecia uma explicação. O silêncio foi se espalhando enquanto ela escrevia números, um abaixo do outro. Ela se virou para a turma e apontou para um número grande no quadro: 3.800. Então ela começou seu discurso. Você tem razão. Você paga o meu salário, você e todos os colegas aqui que estão rindo. Vamos falar disso? Eu ganho R$ 3.800 por mês.
E acreditem, esse é disparado o maior salário da minha vida. Até uns meses atrás, eu não ganhava 2.500. Talvez isso seja o que cada um de vocês ganha de mesada, mas tudo bem. Vamos seguir meu cálculo. Tenho que pagar R$ 800 de aluguel, ou seja, moro bem longe daqui. Então, pego 2 ônibus lotados, sem ar-condicionado, e demoro horas para chegar. Enquanto vocês vêm na tranquilidade de um carro com ar-condicionado e ainda reclamam. Mas isso aqui para conta de luz, conta de água, minha mãe está doente e precisa de remédios. Ela foi colocando item após item no quadro, os alunos com os olhos fixos, alguns com boca aberta. Ela não pediu pena, não fez drama. Falou como quem apresenta um exercício de matemática simples. Os alunos começaram a se mexer nas cadeiras. O riso morreu. Jaqueline continuou, mencionando os remédios da mãe, as despesas inesperadas, a responsabilidade de criar uma filha sozinha. A cada número que aparecia no quadro, o valor final diminuía, até que não sobrou nada. Ela parou, largou a caneta e se virou para a turma e repetiu mais uma vez. Sim, vocês que pagam meu salário, mas dinheiro não torna ninguém melhor que ninguém. Dinheiro não compra caráter, nem empatia, nem respeito. Se alguém aqui acredita que pagar uma mensalidade dá o direito de humilhar outra pessoa, vocês estão aprendendo tudo errado. Alguns alunos estavam com os olhos marejados. Outros encaravam o chão, envergonhados. O menino que havia feito o comentário já não parecia tão confiante. Jaqueline não apontou dedos, não citou nomes, apenas perguntou se aquela sala queria continuar rindo ou se queria, de fato, aprender algo importante naquele dia. O clima havia mudado completamente, e enquanto ela voltava para a mesa, ficou claro que aquela lição não estava nos livros. O impacto do que foi dito ainda ecoava na cabeça de cada aluno, e ninguém sabia exatamente como aquilo iria terminar. O silêncio que tomou a sala era pesado. Não havia mais risadinhas nem cochichos. Um a um, os alunos começaram a levantar o olhar. O menino que tinha feito o comentário estava com o rosto vermelho, as mãos tremendo sobre a carteira. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, ele se levantou e pediu desculpas, a voz embargada, dizendo que nunca tinha pensado na vida de um professor fora da sala de aula. Jaqueline ouviu sem interromper. Quando ele terminou, ela agradeceu, mas deixou claro que o pedido de desculpas não era só para ela. Era para qualquer pessoa que já tivesse sido tratada como inferior por não ter dinheiro. Disse que não guardava rancor, porque seu objetivo ali nunca foi vencer uma discussão, mas ensinar algo que nenhum livro didático mostrava. Uma aluna levantou a mão chorando e disse que nunca tinha imaginado que alguém pudesse trabalhar tanto e ainda assim viver com tão pouco. Outra comentou que reclamava da mesada sem nunca ter pensado de onde vinha o esforço dos adultos ao redor. O clima era de reflexão profunda, quase desconfortável, mas necessária. Alguém sugeriu fazer uma vaquinha para ajudar nos remédios da mãe da professora. Jaqueline respirou fundo e recusou com gentileza. Explicou que não queria caridade, queria consciência. Que ajudar de verdade era mudar atitudes, tratar as pessoas com respeito fora daquela sala. Com a empregada, com o porteiro, com quem limpa a escola todos os dias. Quando o sinal tocou, ninguém se levantou imediatamente. Os alunos ficaram ali, sentados, digerindo aquela aula inesperada. Jaqueline saiu da sala exausta, mas com o coração apertado e, ao mesmo tempo, em paz. Algo tinha mudado. E mesmo sem saber, aquela mudança ainda iria ecoar muito além daquela turma. Uma semana depois daquela fatídica lição de vida, Jaqueline foi chamada à diretoria. Caminhou pelo corredor com o coração acelerado, já ensaiando mentalmente como explicaria sua atitude. Pensou na filha, na mãe doente, no medo real de perder o emprego. Ainda assim, sentia que não teria feito diferente. Se fosse demitida, sairia de cabeça erguida, fiel ao que acreditava.
Para sua surpresa, a conversa tomou outro rumo. A diretora disse que havia recebido mensagens de pais elogiando a postura da professora. Alguns contaram que os filhos chegaram em casa diferentes, fazendo perguntas sobre dinheiro, trabalho e respeito. O episódio tinha virado assunto nos jantares daquelas famílias, algo raro naquele ambiente. A diretora foi direta. Disse que a escola precisava de mais aulas como aquela. Convidou Jaqueline para desenvolver um projeto sobre empatia, realidade social e educação financeira para outras turmas. Isso significava mais aulas, mais responsabilidade e um aumento de salário. Jaqueline sentiu os olhos marejarem, não pelo dinheiro, mas por perceber que sua missão fazia sentido ali. Em casa, ao contar tudo para a mãe, recebeu um sorriso cansado, mas cheio de orgulho. A filha correu para abraçá-la, dizendo que os colegas finalmente tinham parado de fazer comentários maldosos e que agora a respeitavam. Naquele momento, Jaqueline teve certeza de que tinha feito a escolha certa, mesmo com todos os medos. Ela deitou naquela noite exausta, mas em paz. Não tinha ficado rica, não tinha vencido ninguém, tinha ensinado. E para ela, essa sempre foi a maior forma de vitória. Agora me diga nos comentários, você já teve alguma professora que deu verdadeiras aulas de vida? Todo mundo tem um professor inesquecível. E se você gosta de histórias sobre injustiças sociais e superação, inscreva-se aqui no canal para não perder nenhum relato emocionante. Até o próximo vídeo.